Olá pessoal, aqui é o Jefferson Luiz, do PIB de Ciências Biológicas da UFVJM e hoje nós vamos falar de Fundamentos em Ecologia. Este conteúdo está presente no PET volume 4 do terceiro ano da primeira semana do PET Biologia. Para começarmos, vamos falar um pouco sobre a origem da palavra ecologia. Bem, ela foi criada em 1869 por um biólogo alemão chamado Ernst. Ela se origina de dois nomes do latim, que é oikos e logos. Oikos significa casa e, no sentido mais amplo, ambiente, e logos significa ciência ou estudo. Dessa forma, a ecologia significa ciência do ambiente, ou numa definição mais completa, a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivemos. Ou ainda podemos definir também como a ciência que estuda os ecossistemas. Aqui nós conseguimos ver alguns níveis de organização relacionados à ecologia. A gente sabe que a maioria dos organismos pluricelulares são formados por grupos específicos de células, como a gente está vendo aqui. Essas células elas formam os tecidos, como a gente está vendo aqui na sequência. E esses tecidos eles se agrupam em órgãos, como a gente está vendo aqui. Nesse caso, a gente tem um osso. E esses órgãos eles fazem parte de uma unidade mais ampla que vão ser os sistemas, como a gente está vendo aqui. Nesse caso, a gente tem um sistema esquelético, mas a gente também tem um sistema respiratório, a gente tem um sistema nervoso e diversos outros sistemas que vão compor os organismos. Nesse caso aqui, o nosso organismo é uma espécie de lobo. Agora, a gente vai estudar os níveis de organização que vão além do organismo. Aqui, a gente começa pelo próprio organismo, como a gente estava vendo anteriormente. O organismo ele é um ser vivo, ele pode ser unicelular, que é formado por uma célula, como as bactérias, por exemplo, ou ele pode ser pluricelular, formado aí por várias células, como nós seres humanos, ou como nesse exemplo aqui, o nosso lobo. Em seguida, nós vamos ter a população, como a gente está vendo aqui embaixo. A população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vão habitar ali uma mesma área geográfica e vão estabelecer relações entre si. Então, nesse caso aqui, nós temos uma população de vários lobos. Na sequência, nós vamos ter a comunidade, como a gente está vendo aqui. A comunidade ela é constituída de populações no mesmo local, só que de várias espécies, que vão estar interagindo ali entre si. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter que as espécies de lobo, que vão estar interagindo com, como por exemplo, espécies de coelhos, né? Aqui tem espécies de árvores também, e todos esses seres ali eles estão tendo interações entre si. Em seguida, que a gente tem o ecossistema. O ecossistema ele compreende as comunidades e os conjuntos não vivos de determinada área geográfica. Então aqui, para além dos seres vivos, tem os seres não vivos que a gente vai conversar um pouco mais para frente. E por fim aqui a gente tem a biosfera aqui. A biosfera é o nível de organização mais abrangente que constitui todos os ecossistemas do planeta. Sendo a biosfera o último nível de organização que a gente viu aí, ela nos ajuda a perceber como todos os ecossistemas da Terra estão interligados. Por exemplo, os ecossistemas eles são muito distantes, mas mesmo assim eles podem estar conectados por diversos fatores. Como, por exemplo, aí, nutrientes que são transportados por correntes oceânicas, pelo ar, ou então, por exemplo, a migração de animais aí entre regiões. Aqui no nosso exemplo a gente traz uma notícia que mostra como o deserto do Saara participa do regime de chuvas na Amazônia, justamente porque correntes de ar trazem do Saara nuvens de poeira por mais de 5.000 quilômetros que chegam à Amazônia e contribuem ali no regime de chuva, mostrando dessa forma aí que por mais que alguns ecossistemas estão muito distantes, eles ali estão interligados e o conceito de biosfera nos ajuda a entender justamente isso. Ainda falando um pouco sobre a estrutura dos ecossistemas, precisamos falar sobre fatores bióticos e fatores abióticos. A gente já viu que os ecossistemas compreendem as comunidades e os componentes não vivos de uma determinada área geográfica. Os fatores bióticos, eles são todos os seres vivos que pertencem àquele ecossistema e são divididos em três tipos fundamentais.
os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são os organismos autótrofos, os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes, ou seja, são os vegetais, as bactérias e as algas. Os consumidores são todos os organismos heterótrofos, né? Todos os organismos que se alimentam dos autótrofos, que geralmente aí são todos os animais, né? Nós, seres humanos, por exemplo. E os decompositores são também heterótrofos e eles realizam ali a ciclagem da matéria do ecossistema. Então a gente tem os fungos e as bactérias como exemplo. Já os fatores abióticos são todos os elementos físicos e químicos necessários à manutenção da vida, ou seja, esses aqui são os componentes não vivos, como a água, a luz, o calor e os sais minerais. Nós temos ainda nos ecossistemas os habitats. Os habitats eles são espaços físicos onde vive uma determinada espécie. Ele é caracterizado ali por componentes bióticos, né, como a gente já viu anteriormente, que são seres vivos, e os componentes abióticos, que a gente também viu anteriormente, que ali é a condição de luz, a temperatura e a umidade. É importante falar também que as espécies elas têm algumas características que permitem que elas vivam dentro desses habitats, ou seja, as espécies elas estão adaptadas aos seus habitats. Também, algumas espécies podem ter ali distribuição geográfica muito ampla, enquanto outras podem ser restritas ali a pequenos habitats, né, pequenos espaços. Também é importante falar sobre o nicho ecológico ali, que também está presente na estrutura dos ecossistemas. O nicho ele fica dentro dos habitats e ele representa ali o modo de vida de cada espécie. O nicho ele compreende ali tudo que a espécie faz dentro do seu ecossistema, ou seja, como ela se reproduz, como ela se alimenta, como ela interage ali com as outras espécies ao seu redor. Agora nós vamos falar sobre cadeia alimentar e teia alimentar. Em todos os ecossistemas existe ali uma relação de interdependência entre os produtores, os consumidores e os decompositores, ou seja, todos esses seres envolvidos ali, eles dependem um do outro, eles se relacionam uns com os outros. E essa interdependência ela se manifesta através da cadeia alimentar. Por exemplo, aqui na nossa imagem a gente tem um produtor, que é uma espécie de grama ou capim, e ele vai servir de alimento para o primeiro consumidor aqui, que a gente vai chamar de consumidor primário, que é uma espécie de gafanhoto. Esse gafanhoto, posteriormente, ele vai servir de alimento aqui para um sapo, que é um consumidor secundário, e esse sapo ele vai servir de alimento para essa serpente, que é um consumidor terciário. E depois, essa serpente vai servir de alimento para essa espécie de falcão ou águia, que vai ser o consumidor final. E posteriormente, quando essa águia morrer, ela vai servir de alimento aqui para os decompositores. Aqui a gente tem uma imagem retirada do PET, né? Vocês podem estar olhando no PET essa imagem, que a gente consegue ver, né, expressar isso de forma melhor. O alimento produzido aqui pelo organismo autótrofo, que no caso é uma espécie de capim, ele vai ser utilizado por ele mesmo e por os organismos heterótrofos aqui na sequência. Os autótrofos, né, esse produtor aqui, ele realiza a fotossíntese capturando a energia do sol, né, essa energia luminosa, e vai transformar essa energia em energia química, né, onde vai ficar armazenado ali nas moléculas orgânicas e posteriormente vai ocorrer a liberação da energia nos autótrofos a partir da respiração aeróbica. A gente sabe que nos ecossistemas essa energia química produzida pelo organismo autótrofo ela pode ser transferida para os demais seres vivos. Então, assim, quando esse consumidor primário aqui, o gafanhoto, se alimentar do produtor, que é o capim, a energia do produzida aqui pelo capim, ela vai sendo transferida para o gafanhoto e essa energia do gafanhoto vai ser transferida para o sapo, né, para o sapo que vai se alimentar dele, e posteriormente para a serpente e posteriormente para a águia. Então vai ter essa sequência linear, que é justamente o que a gente chama de cadeia alimentar. E dependendo do tipo de alimento utilizado, os organismos eles vão ocupar diferentes posições na cadeia alimentar ali. E cada uma dessas posições a gente chama de nível trófico. O nosso exemplo aqui na nossa imagem, retirada do PET, também a gente consegue ver isso. Os produtores aqui, ó, eles vão ocupar o primeiro nível trófico. O primeiro consumidor aqui, que é o consumidor primário, ele vai estar ocupando o segundo nível trófico. Esse consumidor aqui é uma formiga no nosso exemplo.
O terceiro nível trófico ele vai pertencer aqui ao tamanduá. E esse tamanduá é o consumidor secundário, né? E aqui o quarto nível trófico vai pertencer a essa onça, né? Que aqui participa como consumidor terciário, né? E os decompositores eles estão aqui embaixo porque os decompositores eles podem ocupar diferentes posições na cadeia alimentar. Nesse caso aqui ele está como o quinto nível trófico, né? Porque nesse caso a gente tem que pensar que essa onça aqui ela serviu de alimento para os decompositores, que no caso podem ser bactérias e fungos. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!